A história da comunicação à distância começa em 1876, quando este homem, chamado Alexander Graham Bell, patenteia um invento com o nome de telefone. Após esse ato, muitas foram as pessoas que reivindicaram essa invenção, dentre eles Elisha Gray e Antonio Meucci. Depois de muito lutar nos tribunais, Antonio Meucci morre sem ser reconhecido. Finalmente, em 11 de junho de 2002, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a Resolução número 269, na qual se reconheceu oficialmente que o verdadeiro inventor do telefone tinha sido Antonio Meucci. Altera-se, então, a data da história, mudando de 1876 para 1856. O telefone, segundo seu verdadeiro inventor, é construído com baquelite, madeira, cobre, dentre outros materiais. Baquelite é um plástico termorrígido que foi usado nos aparelhos telefônicos no período de 1857 até 1980. A partir daí, começa a se desenvolver vários modelos de aparelhos telefônicos, todos seguindo sempre o mesmo princípio do antecessor, ou seja, utilizando-se o eletromagnetismo. Em menos de 5 anos após a patente do telefone por Bell, que inaugurou a Bell System, empresa de telefonia que viria a ser a base da atual corporação AT&T, maior operadora telefônica dos Estados Unidos, a Ericsson já tinha terminais como este de parede funcionando por toda a Europa. Desenvolvidos ainda para um restrito público que tinha acesso a linhas telefônicas, os primeiros aparelhos domésticos surgiram na década de 1890. Esse modelo, conhecido popularmente como pé de ferro, tinha um alarme de chamado localizado na parte inferior do aparelho, além de possuir uma manivela que fornecia energia. A partir desse momento, o mundo começa a reconhecer o telefone. Em vários locais, começa a ser instalado e a falar. Mesmo antes da virada do século XX, telefonistas trabalhavam em terminais telefônicos como este, instalado pela Ericsson na África do Sul, com capacidade de interligar 25 linhas. Durante a Primeira Guerra Mundial, a transmissão da voz humana por meio de ondas de rádio ganha o mundo. Torres e mais torres são instaladas pelas próprias Forças Armadas para conseguir, em tempo recorde, traçar suas próprias estratégias de guerra. Com seu término, um grande número de canais fica aberto, possibilitando a mudança do processo de descagem. Em 1920, surgem os aparelhos com descagem direta, ou seja, sem a necessidade de passar via uma telefonista. Podíamos, então, ligar para qualquer pessoa que possuísse um número registrado na telefônica. As telefonistas passavam, então, a operar com um foco direcionado para as ligações para as outras cidades. De olho no crescente mercado doméstico, a Ericsson apresentou, em 1931, seu telefone do padrão baquelite, conhecido por ter seu formato copiado pela maioria dos aparelhos atuais. Além da simplificação do design, com seu fone apoiado no corpo preto, a novidade tinha funções que filtravam sons captados durante as ligações. Os aparelhos públicos começam a invadir as ruas, levando assim o telefone mais próximo da população. Isso proporciona uma praticidade na comunicação dos que transitam nelas. Os aparelhos daí, então, ganham um design mais moderno, utilizando-se da cor como um apelo comercial e dos novos materiais em sua constituição. E todos já falam ao telefone. Outro modelo bastante popular de telefone foi o Diavox da Ericsson. Desenvolvido em 1968, com suas teclas pequenas do lado direito,
que suportavam a descagem por pulso ou tom. A empresa lançou acessórios como viva-voz para o telefone, que na época não emplacaram. Outros fabricantes vieram atrás transformando o tradicional bakelite em peça de museu. Em 1970, nasce a fibra ótica, uma nova tecnologia de transmissão de dados muito mais eficiente e com uma capacidade extraordinariamente maior. Com isso, a telefonia se expande a uma velocidade fantástica. Em 1984, deu-se início à análise de sistemas de tecnologia celular, sendo definido o padrão americano, analógico AMPS, ou seja, Sistema de Comunicação de Telefonia Celular. A indústria, então, classifica os sistemas de telefonia em gerações. A primeira geração é analógica. A segunda, já digital em uso intenso no Brasil. A segunda e meia geração, com melhorias significativas em capacidade de transmissão de dados e na adoção da tecnologia dos pacotes e não mais comutação de circuitos. No século XXI, as antenas de recepção reduzem o seu tamanho e são incorporadas dentro dos aparelhos. A telefonia via satélite avança e os celulares analógicos ficam para o passado. Daí em diante, os aparelhos de telefonia não só transmitem voz, e sim informação de dados e imagem. O celular se populariza em todo o planeta. E de qualquer lugar, todos falam com todos. Em paralelo, um novo sistema surge para revolucionar a telefonia fixa. VoIP, dados sobre voz, que começa a ocupar espaço nas empresas como o melhor meio de teleconferência. Com custo reduzido ou custo zero, é visível o seu crescimento. Em 2006, o mundo começa a perceber os avanços em uma velocidade surpreendente. Parece que não temos mais limites e não conseguimos mais acompanhar o próprio avanço tecnológico. O que será do telefone daqui a 15 anos? Com o conhecimento que possuímos hoje, fica mais fácil seguir uma tendência mais lógica. O aparelho telefônico residencial deixará de existir e o celular assume a telefonia fixa, incorporando a tecnologia VoIP, voz sobre IP, em todo o seu sistema. O aparelho celular, além de fazer tudo o que faz hoje, transforma-se na peça mais importante de comunicação mundial. Tudo irá passar pelo aparelho. Localizadores, acessos a bancos, compras, bibliotecas mundiais, scanner com identificação do que existe à sua volta, enfim, tudo o que se possa imaginar na busca de informações estará na palma de nossas mãos. Indo um pouco mais além, o aparelho celular deixará de existir. E através de um chip implantado no cérebro, o homem se comunicará com seus pensamentos, que acionarão os seus contatos. As informações sobre qualquer assunto poderá ser comprada e instalada em uma região do cérebro humano. Partiríamos então para uma comunicação muito mais eficiente com aqueles que estão em outros planetas. Tudo é possível. Tudo está ao nosso alcance. Mas isso é uma outra história.